podcast Sua Bênção, esse canal que tem a missão de abençoar a sua vida com a poderosa palavra de Deus, através do testemunho, através dos diálogos, do bate-papo que nós temos aqui no nosso estúdio. A gente ficou ausente por um determinado tempo, mas pretendemos, firmar toda semana, estarmos trazendo aqui algo de Deus para a sua vida. Você que é inscrito em nosso canal, Deus continua abençoando a sua vida. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Podcast Sua Bênção. Vai lá, se inscreva em nosso canal, ajude, compartilhe a mensagem que nós pregamos aqui, os trabalhos que são feitos aqui, e tenho certeza que você está fazendo também a obra de Deus. Afinal de contas, você vai estar enviando essa mensagem a alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E como nós fizemos alguma mudança para melhoria e a gente acabou um pouco enrolado, não conseguimos atingir as 3 plataformas da qual a gente pretende trabalhar, que é o Facebook, YouTube e o Instagram. Então, a partir de agora nós vamos estar fazendo todo o trabalho dentro dessas 3 plataformas, pregando aqui a palavra de Deus. Ontem tivemos na cidade de Niquelândia, uma igreja abençoada, pastor Jonas, aonde Deus derramou a sua glória, onde foi tremendo ali o que Deus fez ontem ali, Tem até um trecho que está lá no nosso canal, um pedacinho da mensagem de ontem, Deus abriu o céu sobre nós ontem, visitou, nos falou fortemente com a gente. Saímos alegre, renovado, fortalecido na fé, na confiança de que dias melhores sempre vêm naqueles que esperam no Senhor. E hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem que com certeza vai levantar muita gente que está à beira do caminho. Deus me levou hoje para que a gente venha trabalhar aqui dentro de um assunto de suma importância. Então, antes que a gente se detém dentro da palavra que a gente vai pregar, eu quero que você convide alguém para estar nos acompanhando, Talvez você não consiga acompanhar toda a mensagem, mas ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? Vai estar disponível lá essa mensagem, e tem os cortes também, se você quiser ver lá nos cortes, você vai lá, cortes, podcast Sua Bênção, você vai ver os cortes de todo o trabalho que a gente tem feito aqui. Graças ao bom Deus, muitas pessoas têm acompanhado o nosso trabalho, muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, muita gente tem comentado com a gente, tem ligado, até pessoas do exterior também está acompanhando o nosso trabalho. Pastor Idevan, que está lá no exterior, Deus abençoe sua vida, servo de Deus, ele sempre está nos acompanhando, e outras pessoas demais, E a gente, vamos ver se na próxima semana a gente consiga trazer alguém aqui, para a gente estar fazendo aqui, um podcast, E hoje, eu estou com a minha filha Maria Luísa, como sempre, nos auxiliando no nosso trabalho, amém? Você é muito bem-vindo em nosso canal. Vai chegando, daqui a pouco vamos estar lendo a palavra de Deus. E o final de ano, chegou, Eu tenho comentado com alguns companheiros, Eu, no meu entendimento, tenho percebido que esse ano foi para mim um ano mais rápido, A gente já está chegando no final já. Então a gente percebe que a Bíblia está se cumprindo cada dia. Deus fala na sua palavra que se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne sobreviveria. Então nós estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus, que nós possamos nos ajustar a nossa vida espiritual, alinharmos bem ela, para que a gente não perca a maior dádiva que um homem pode receber, que é
a salvação em Cristo Jesus, subir para as alturas. Amém? Então vamos lá. Eu, como sempre tenho dito, não serei longânimo, mas serei objetivo no que nós vamos estar falando na palavra de Deus. Está registrado no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Vamos estar lendo aqui sobre o pacto de Deus com Abraão. Eu falo aqui sobre a renovação da promessa de Deus. Gênesis capítulo de número 15, a partir do versículo 1 está escrito: Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, Eliezer de Damasco? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. Ele disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, ele lhe atribuiu isto por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E disse o Senhor Deus: disse ele: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Amém? Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós temos aqui algo que aconteceu na vida do nosso patriarca Abraão. Ele que foi chamado por Deus, escolhido e separado por Deus para se tornar pai de multidão. Este homem que inicia a sua trajetória com Deus com fé, porque Deus aparece a sua palavra a ele dizendo: sai-te da tua terra, sai-te do meio da tua parentela e vá ao lugar que eu hei de mostrar. Observa bem que Deus já chama ele para viver o desafio da fé. Ele deixar sua parentela e seguir a uma terra que Deus ainda mostraria. E ele tem essa atitude relevante e vai em rumo à promessa de Deus. Abraão, que é considerado pelo próprio Deus amigo dele, ele teve muita dificuldade para lidar com a fé, porque de fato, irmãos, na minha trajetória com Deus na fé, eu tenho percebido ao longo desses quase já 17 anos servindo a Deus, agora em dezembro faremos 17 anos servindo a Deus. Então eu tenho percebido que viver a fé, por mais que essa palavra seja pequena, fácil de pronunciar, mas viver a íntegra, ela é um desafio para todos nós. E Deus, por sua vez, estava trabalhando na vida deste homem. Deus estava mudando a vida deste homem, porque o projeto de Deus na vida dele é um projeto grande. E todo projeto grande existe grande responsabilidade. E Deus, como trabalha pela fé, Ele vai aperfeiçoar a pessoa para viver a sua promessa. O capítulo 15 é um tempo que Abraão está vivendo de desânimo. Abraão, entendo aqui com a mente de pregador,
é que Abraão está aqui vivendo aquela guerra, aquele confronto interno, aquelas indagações, pensamentos variantes que sondam sua mente. Assim como eu e você, por muitas das vezes, também nos encontramos quando o tempo passa e a expectativa de uma promessa, a expectativa que a gente tem ao passar do tempo, a gente encontra em grande aperto, em grande dificuldade, e começa a vir em nossa mente as nossas indagações. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra mais de mim? Amados, Deus, Ele nunca esquece dos seus compromissos. Porém, todavia, Deus trabalha dentro de sua ótica, no tempo chamado Kairos, que é chamado o tempo de Deus. Não como o tempo nosso não é o tempo de Deus. Pensamento nosso também não é de Deus. Caminho nosso também não é o caminho de Deus. Ele declara isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Ele vai dizer que os nossos caminhos não são como os seus caminhos. Os nossos pensamentos também não são como os seus pensamentos. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos, assim são os caminhos do Senhor. O que Deus tem para fazer na nossa vida sempre vai além daquilo que pensamos ou que imaginamos. Nosso Deus é especialista em fazer coisas grandes na nossa vida. Por isso eu quero abrir um parênteses para dizer para aquele que foi chamado por Deus, que Deus, em Cristo Jesus, prometeu a você, garantiu a você. Eu venho dizer para você, Ele é fiel para sustentar a sua palavra. Ele não é filho do homem para que minta, e tampouco filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Deus se decreta, sua palavra não volta atrás. Ele não é como os homens, que promete, mas não cumpre. Fala que vai fazer, mas não faz. Deus, quando fala, Ele sustenta a sua palavra. Ele falou que Abraão seria uma bênção, que Abraão seria grande na terra. E Abraão, no capítulo 15, ele está vivendo este contexto de indagações, porque a palavra de Deus vai dizer, depois destas coisas. Isso quer dizer que depois de um determinado tempo, depois que havia passado anos, Abraão havia perdido seu irmão Tera. Abraão também perdeu seu pai. Na verdade, Abraão perdeu primeiramente o seu irmão Arã. Se você olhar um pouco mais atrás da história, o projeto da terra de Canaã já era um projeto bem antes. O pai de Abraão decidiu ir para Canaã. Porém, Arã morre. E nessa viagem havia uma cidade chamada Arã. E o pai de Abraão, Terá, para ali e fica ali e estagna ali, afirmando sua tenda naquele lugar. Depois ele morre e depois vem a palavra de Deus e ele vai. Só que observa bem que ele havia perdido muitas coisas e ele havia também perdido a companhia do seu sobrinho. Então Abraão está vivendo as indagações e quem sabe Abraão começa a se perguntar, será que vale a pena? Será que vale a pena eu ter deixado tudo? Porque eu já estou velho. Eu imagino que ele está vivendo esses pensamentos. E Deus veio a ele nesse exato momento. E Deus vem num tom de uma palavra para que levantasse o seu autoestima. A expressão do diálogo em que Deus vem para ter com ele. Observa bem, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Tua recompensa será infinitamente grande. Só que a expressão que Deus utiliza para falar com ele
ele não tem uma reação de saltar de alegria. Mas ele vai ter um diálogo com Deus com respeito, sem entender o processo porque já está velho, sem entender porque não aconteceu porque já está velho, mas não perde a reverência pelo seu Senhor. Ele disse: ah, Senhor Deus, em outras versões, Senhor Jeová, que me has de dar, porque eu ando sem filho? Lá em casa, Eliezer de Damasco será o meu herdeiro. O Senhor não tem me dado semente, o Senhor não tem me dado filho. Observa bem que Abraão tem um nome que significa pai, Abrão, pai. Só que ele não tem filho. O seu nome fala que ele é pai, mas ele não tem filho. Ele está se lamentando, porque toda a sua fortuna, toda a sua fazenda, quem vai herdar era Eliezer de Damasco. Ele já estava convicto disso, porque ele já estava avançado em idade, já havia passado muito tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o tempo é um desafio para nós. Mas não importa o tempo que já passou. Eu estou falando com alguém agora que tem uma promessa de Deus. Alguém agora que está pensando que Deus esqueceu de você. Talvez você está achando que Deus se esquece. A Bíblia vai dizer: pode porventura uma mãe esquecer do seu filho que amamentou? Todavia, diz o Senhor, ainda que essa se esqueça, eu jamais esquecerei. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu de você. É porque existe um processo, um tempo específico, determinado pelo próprio Deus, de atuar e de fazer acontecer na sua história, na sua vida. Eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, vai acontecer coisas grandes na tua vida. Enquanto não chega o dia da gente ir embora para casa, o trabalho na terra continua, a vida continua. Expectativa nós temos como seres humanos. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu daquilo que Ele há de fazer ao teu favor. Afinal de contas, somos família, somos filho. Ele não é só nosso Deus, como também o nosso Pai. E o Pai, o próprio Cristo disse: olha, se vós sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhe dará coisas melhores. Deus não esqueceu de você. É porque tem um tempo específico. E esta palavra é de renovo para a sua vida. É para dizer para você que Ele não esqueceu. Nós vivemos uma limitação muito grande quando nós estamos presos, detidos dentro dos nossos pensamentos, dentro de nossa pequena capacidade de raciocínio e de pensamento. Abraão está dentro de uma tenda, e dentro da tenda Abraão está limitado, dentro de um espaço humano, coisas feitas por mão de homens são limitadas. Agora Deus o leva para fora, porque Deus vê o estado que ele está se encontrando, e Deus precisa de renovar a sua fé, porque Deus trabalha pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, para fazer e executar uma obra na nossa vida, a gente precisa estar com a fé viva, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar esperançoso, a gente tem que estar ativo. Então Deus o toma e o leva para fora. Quando Deus leva Abraão para fora, ele olha para Abraão, ele fala para Abraão, diz: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se tu fores capaz. Era Deus dizendo para ele: olha para os céus. E quem Abraão olha, eu imagino numa noite escura, cheio de estrelas, ele olha para aquela dimensão, para aquela expansão do espaço, e aqueles iluminares nos altos dos céus, ele não tem capacidade de contá-la. Assim
ele responde para Abraão: enquanto você, Abraão, lamenta pelo filho, essas estrelas representam filhos que eu vou te dar, porque tu vais ser pai de multidão. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que quando nós passamos a olhar para a criação de Deus, a gente tem mais fé, a gente crê mais. É por isso que dos céus se manifestam a glória de Deus. Irmão, vamos começar a orar mais pelaquilo que Deus já fez. Vamos olhar para a criação, para a dimensão do oceano. Que coisa linda! Ele recebe tanta água e nunca se enche. A gente olha para aquelas montanhas mais lindas, aquelas cachoeiras mais lindas, obras que a gente fica encantado com a criação de Deus. Quando a gente olha para essas coisas, a gente começa a entender e crer que o nosso Deus, Ele faz coisas, assim como nós não temos explicação pela dimensão da criação, da forma como Deus trabalha, da forma como Deus cria as coisas, assim como nós não conseguimos chegarmos a um entendimento correto, perfeito, como que foi, assim também é Deus agindo na nossa vida. A gente não sabe de que maneira vai acontecer, a gente não sabe de que maneira vai acontecer na nossa vida, mas uma coisa é certa: Deus vai atuar sim na vida daqueles que foram chamados para viver uma vida de glória, porque a nossa vida é de glória em glória, um dia após o outro. Aqueles que Deus chamou são para caminhar, são para marchar, são para andar, são para testemunhar da glória de Deus e para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele creu, ele acreditou, e isso foi atribuído por justiça. Na situação que ele estava, no quadro dramático que ele se encontrava, porque o tempo lhe gastou e desgastou, mas naquele momento ele teve a sua fé renovada. Ele teve a sua fé restaurada, equilibrada. Para mim e para você vivermos também a glória de Deus na nossa vida, precisamos estar vivo. Afinal de contas, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Precisamos estar vivos dentro deste sonho. Precisamos estar vivos dentro dessa expectativa. Precisamos estar vivos dentro desta chamada. Precisamos estar vivos dentro dessa expectativa desta porta. Precisamos crer, porque se nós crermos, a glória de Deus vai resplandecer na nossa vida. Se crermos, viveremos novidades de Deus. Se crermos, veremos coisas lindas diante dos nossos olhos. Às vezes nos lamentamos por coisas, enquanto Deus tem muito mais. Porque o mais é de Deus, Ele fará. O mais é para Deus, o menos é nosso. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não sou, mas Deus é. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não tenho força, mas Deus tem força. Porque nosso Deus é o único e verdadeiro. Você não consegue, mas Ele consegue fazer o que muitas pessoas nem imaginam. Mas para isso,
você tem que crer. Para isso você tem que confiar. Para isso você tem que acreditar como Abraão creu. Porque a partir do momento que eu creio e tomo posse, então eu estou apto para viver as maravilhas de Deus. Quando eu entendo isso, quando eu me apego nisso, quando eu tomo no meu coração esta crença, esta autoconfiança de que Deus fará, independente do tempo que passou, independente do quadro que eu estou vivendo, independente do deserto que eu posso estar, independente do vale que eu possa estar, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Já estou caminhando para o fim, eu disse não seria alongando. E há um detalhe aqui. Quando Abraão creu e foi atribuído isso por justiça, ele vai perguntar: Senhor, como eu saberei? Como eu saberei, Senhor? E o que é que Deus faz? Faz um sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é só crer. Não é só acreditar. É trabalhar dentro dessa expectativa. É trabalhar crendo. Não uma crença de palavras, mas de obras. Porque Tiago diz: mostra as tuas obras, então eu direi a tua fé. Deus disse para Abraão fazer o sacrifício. E para nós é continuar orando, continuar jejuando, continuar fazendo aquilo que aprendemos com Deus, vida de oração e o nosso jejum. Muitos de nós paramos de orar, paramos de jejuar, temos a promessa, mas nós não estamos trabalhando como Deus nos ensinou. Sem oração não dá. Oração é alimento, oração é combustível, jejum é fortalecimento para a gente não desfalecer na nossa fé, na nossa crença. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, para nós: é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de consagrar nossa vida, porque o mais de Deus sempre vai estar manifestado na vida desses que têm um segmento de uma vida de oração. Deus não depende da minha oração, Deus não depende da sua oração, mas Ele estabeleceu esse meio, e é por esse meio que a gente tem que obedecer, pois é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra de Deus manda a gente orar. A palavra de Deus diz que é um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, chega. É normal cansar? Sim. É normal a gente ficar fraco? Sim. Mas parar não é normal. Porque se você parar, o outro para. Pare. Volte. Caminhe. Volte para aquele quarto. Volte para aquele cantinho. Porque Deus não esqueceu de você. E prova disso, Ele está falando com você. Prepare-se. Porque vai vir coisas grandes aí. Abraão lamentava por um filho. E Abraão se tornou Abraão, pai de multidões. Deus honrou e cumpriu
a palavra dele. O Deus de Abraão é o meu Deus, é o seu Deus. Vivemos como Deus nos ensinou. Vida de oração que se segue. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus, uma vez mais lhe rendo graça por este momento, por essa oportunidade, porque eu sei que esta palavra tem o seu endereço. Senhor, que essas pessoas que estão ouvindo e que hão de ouvir esta palavra, que o Senhor os alcance e renove as suas forças, fortaleça, Senhor, para que elas possam viver a promessa do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como pregador da sua palavra eu oro, crendo que o Senhor fará, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe com todas as sortes de bênção. Ore por nós, ore a favor deste trabalho. Por trás disso aqui existe uma guerra muito grande no mundo espiritual, porque a nossa missão aqui é de pregar o verdadeiro evangelho, de falar a realidade da vida, de falar a realidade da fé. Por isso, ore por nós. Não se esqueça, ore pelo pregador Jean Carlos e pela sua família. Amém? Um abraço, fique com Deus, fique na paz. Amém? Deus abençoe. Tchau, obrigado.